meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você, que Deus te dê um sábado cheio da presença dEle, cheio de paz, cheio de alegria. Que você, a sua família, a sua casa esteja debaixo da mão de proteção do Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Eu tenho uma pergunta para fazer para você hoje. A pergunta é: você procura Jesus por qual motivo? O que mantém você unido a Jesus? O que mantém você unido a Jesus? Por qual motivo você quer estar próximo de Jesus? Essa é a minha pergunta para você hoje, para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Em João capítulo 6, nós temos uma história fascinante, muito interessante, uma narrativa, que começa quando Jesus multiplica pães e peixes. Havia uma multidão que estava seguindo Jesus e estava muito legal, uma multidão seguindo Jesus. Jesus se importa com eles porque eles não tinham onde comprar comida e estavam longe da cidade, poderiam padecer, e Jesus, ele multiplica os pães e os peixes e toda aquela multidão come da comida. E aí o que acontece? Jesus vai com os discípulos para um outro lado do mar, inclusive é o momento que Jesus anda sobre as águas, e aquela multidão vai seguindo por terra e por barco, tentando encontrar Jesus, querendo estar perto dele. E aí quando chegam a um lugar que elas encontram Jesus, Jesus responde com uma palavra que parece dura naquela hora. Mas Jesus conhece o coração das pessoas. E olha bem, olha o que Jesus fala. João capítulo 6, versículo 26 diz assim: em verdade, lhes digo que estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Sabe, queridos, aquela multidão, Jesus entendeu que eles estavam seguindo ele porque viram que ele multiplicou o pão e eles queriam mais comida. Tudo que eles queriam, na verdade, é que Jesus fizesse por eles aquilo que era o trabalho deles. Ele diz: trabalhem, vocês vão ter que trabalhar pela comida de vocês, né? Vocês vão ter que trabalhar pelo pão nosso de cada dia. Mas não trabalhem só por isso, se esforcem mais ainda pela comida eterna. Olha só, pela comida que não se estraga, mas permanece para a vida eterna. E aí você vai ver que é nesse contexto que depois vão dizer: Senhor, nos dê pão, né? Tal. E Jesus diz assim: ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. Eu sou mais importante que o maná que alimentou o povo do deserto. O maná me representava, em outras palavras, Jesus estava dizendo. Eu sou o pão vivo. Olha só, eles estavam diante de Jesus, mas o que eles queriam não era Jesus. Eles queriam algo que Jesus poderia lhes dar. Gente, eles estavam olhando para o pão, para o peixe, para a comida. Eles estavam olhando para necessidades do dia a dia. E veja só, no início foi o próprio Jesus que decidiu dar o pão a eles e o peixe. Você vai ver que eles não pediram pão nem peixe, Jesus deu. Porque até então eles estavam ali ouvindo as palavras de Jesus. Eles estavam preocupados com a palavra, né? Ele estava ensinando aquela multidão. E Jesus então se preocupa
né? No livro de Mateus fala que eles não queriam ir embora, que queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. Estavam há 3 dias andando e ouvindo os ensinamentos de Jesus no deserto. Veja, no início eles estavam ali pelo motivo certo. Mas daqui a pouco eles receberam uma bênção material, receberam um bem, o alimento. E quando receberam o alimento, muitos deles olharam para aquilo e disseram: "Oh, ele pode nos dar coisas." E aí, ao invés de buscar as palavras de Jesus, ao invés de buscar aquilo que Jesus tinha de eterno, estavam procurando as bênçãos apenas, os presentes, o sustento. Estavam olhando não mais para Jesus, mas para o que Jesus podia dar. Hoje eu quero confrontar vocês, confrontar com a palavra de Deus. Você tem buscado a Jesus? Ou você tem buscado o que Jesus pode dar? O que é que você procura? Você procura na igreja, na sua vida com Deus, um suprimento apenas das suas necessidades? Você procura em Deus apenas quando você está numa situação difícil? Você louva a Deus como que uma troca, querendo conquistar algo que você está pedindo? Ou você tem o seu coração entregue a Jesus pela pessoa que Ele é, porque Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso amado, por Ele vivemos, para Ele somos, dele é toda a glória, tudo é dele e eu apenas pertenço a Ele. E é essa a questão, queridos. Quando buscamos a Deus do jeito certo, Deus tem a alegria de nos abençoar e nada nos falta. Jesus viu a necessidade deles e eles nem pediram. Jesus deu o pão, deu o peixe. Jesus dava, ajudava, socorria. Agora, quando as pessoas estavam focadas naquele objeto, Jesus não deixava elas idolatrarem o objeto. Por isso Jesus confronta eles. Vocês estão procurando uma comida que se estraga. Ei, eu sei a intenção do coração de vocês. Você está aqui porque você quer um carro, você está aqui porque você quer uma casa, você está aqui porque você quer um marido, uma esposa. Gente, qualquer motivo que nos leve à comunhão com Deus, que não seja um coração entregue e que deseja que Jesus governe, é um motivo errado. Quem sabe hoje o seu coração precisa se converter. Converter significa mudar de direção. Quem sabe você já está há anos na igreja, mas está pelo motivo errado. E daí você diz: eu peço e não recebo. Claro, você está focado nas coisas. Uma vez eu tive uma conversa séria com uma mulher, ela veio à igreja, nós queríamos ajudá-la, e nós orávamos e o milagre não acontecia. E eu perguntei para ela: por que a senhora está aqui? Por que a senhora tem vindo semana após semana? Ela disse: por causa da minha perna. Eu quero que a minha perna seja curada. Eu preciso andar. Eu disse: amém. Mas por que a senhora está aqui? Ela disse: por causa da minha perna. E eu perguntei várias vezes e até que então eu disse para ela: a senhora está aqui pelo motivo errado. A senhora precisa vir aqui para se encontrar com o Deus vivo. O Deus que te ama e se entregar a Ele. E quando a senhora se entregar a Ele, a cura da sua perna é a menor das coisas que Deus vai fazer, porque para Ele isso aí é estalar de dedos, mas Deus só vai fazer se você entregar o seu coração a Ele. Eu disse: a senhora entendeu? E ela disse: sim, mas quando que Jesus vai curar a minha perna? Daí eu olhei para ela e eu disse: minha senhora, eu acho que o seu Deus se tornou a sua perna. Eu acho que a senhora está aqui pelo motivo errado. Não estou dizendo que a senhora não deva orar pela sua perna, é óbvio, e eu também estou orando pela sua perna. Mas eu estou mais preocupado hoje com o seu coração e com a sua alma, porque ainda que Deus hoje cure a sua perna e a senhora volte a andar e saia correndo aqui, você terá uma vida de comunhão com Deus? Você vai andar com Jesus? Isso transformou o seu caráter? E digamos que a senhora ganhe a cura da perna e amanhã a senhora
morra por outro motivo, porque um dia todos nós vamos morrer. Para onde a senhora vai? Você vai estar junto com Jesus ou você vai estar no inferno? Ela ficou me olhando. Eu disse, é porque no céu só entra quem está em comunhão com Deus. No céu só entra quem entregou a sua vida a Jesus. Não apenas a perna, mas a vida. Sabe, queridos, a história dessa senhora, que era uma mulher querida, mas me mostra que muitas vezes nós estamos com uma necessidade, com uma circunstância, e nós colocamos aquela circunstância no lugar de Deus. Pare de buscar apenas a solução imediata e procure aquele que é o dono de toda a solução eterna. E aí é interessante que Jesus, vamos ver aqui no versículo 60 o que acontece, João 6:60. Muitos dos seus discípulos, olha só, dos seguidores, havia uma multidão seguindo Jesus, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que havia falado, disse, isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde veio, primeiro de onde estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu lhes tenho dito são Espírito e vida, mas há descrentes entre vocês. Então, as pessoas vão saindo. Versículo 66 diz assim, diante disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam mais com eles. Aquela multidão, aqueles seguidores foram indo embora. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Olha a pergunta que Jesus faz. As pessoas estão indo embora, aproveitem. Vocês também querem ir? E Pedro respondeu, e essa aqui é a resposta mais importante de todas. Senhor, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Olha só, Senhor, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O que Jesus tem para nós é vida e é vida eterna. É uma vida de bênção que começa aqui, mas que vai por toda a eternidade. E a maior bênção de todas é estar em comunhão com o próprio Jesus. E aí a Bíblia nos diz que se recebemos Ele, com Ele recebemos as demais coisas. Se Ele for o primeiro na nossa vida, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Nosso foco não está nas bênçãos desse mundo, não está na saúde, não está no casamento, naquilo tudo que é externo, porque essas coisas todas, gente, um dia vão passar. Essas coisas todas um dia vão acabar. E nós mesmos, o nosso próprio corpo, um dia vai ficar nessa terra. Mas o que Deus tem para nós é eterno. Agora, qual é que é a promessa de Jesus? Se nós o recebemos como Senhor da nossa vida, como dono da nossa vida, como centro da nossa vida, as demais coisas são acrescentadas. Ou seja, o resto, que não é o mais importante, mas Deus sabe que precisamos. Ele sabe que precisamos de saúde, Ele sabe que precisamos de uma restauração na família, Ele sabe que precisamos de libertação, Ele sabe que precisamos de cura, Ele sabe que precisamos de trabalho, de sustento, de alimento, Ele sabe. E aí podemos, em comunhão com Ele, pedir a Ele o que precisamos e Ele vai nos abençoar. Mas o problema é quando o Deus da nossa vida são as coisas e não Jesus. Coloque o foco em Jesus, na sua palavra e na comunhão com Ele. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Podemos confiar em Deus? Podemos entregar nosso coração a Jesus? Confie em Jesus. Ele está contigo e Ele vai te ajudar todos os dias da tua vida. Vamos orar nesse sábado? Querido Deus e amado Pai, obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Nós queremos, Senhor, colocar as coisas no lugar certo na nossa vida. E o lugar para todas as coisas desse mundo é depois de Ti.
Primeiro, Senhor, queremos colocar o Senhor como Rei, governante e Senhor da nossa vida. Jesus Cristo governa sobre nós. Perdoa os nossos pecados, nos limpa de toda maldade, nos santifica, põe sobre nós a tua mão de amor, nos recebe como teus filhos. E sim, Senhor, sabemos que daí fluirá de ti tudo o que precisamos para o dia a dia. Mas o nosso foco não está nessas coisas. Essas coisas servem para um propósito que o Senhor tem. Se o Senhor nos dá um milagre da cura, é porque o Senhor nos quer vivo por mais tempo para fazer o bem nessa terra. É isso, Senhor. Queremos apenas viver a tua vontade, estar no teu caminho, e sabemos que vamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem. Mas a bênção não é o nosso Deus é o Senhor. E nós te amamos e te adoramos. Amém. Amém? Compartilhe esta palavra, envie para os seus amigos, envie para a sua família, e amanhã estaremos juntos novamente na presença de Deus aqui no Devocional.